Olá, tudo bem? Bom dia, como estão? Pessoal, depois de muitos anos sem gravar vídeos para o canal, eu decidi retomar a gravação de alguns vídeos instrutivos, mais com o objetivo de atender aos meus clientes já existentes e orientar o pessoal aí que está entrando no mercado sobre a importância de alguns assuntos, tá? O primeiro deles que eu queria abordar hoje é sobre sondagem de solo. Vale a pena fazer a sondagem de solo? Eu devo mesmo fazer a sondagem de solo? Mesmo que minha casa seja térrea, mesmo que meu terreno seja pequeno? Sim, você deve fazer a sondagem de solo. Primeiramente, por quê? Porque a sondagem de solo ela vai fazer com que o dimensionamento, o cálculo estrutural e o projeto, por conseguinte, seja efetivo. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, quando não é feita a sondagem de solo, o engenheiro, por um respaldo, para que ele não corra risco, ele acaba dando uma majorada nos elementos de solo. A estaca que talvez fosse ter apenas 6 metros de profundidade, ele acaba colocando 10 por uma segurança dele. Quando a gente não tem informações suficientes para fazer qualquer elemento na engenharia, muitas das vezes muitos profissionais optam por colocar um fator de segurança a mais para que não corra nenhum risco. Então, isso faz com que a obra encareça. Se você vai gastar uma média de R$ 2.000 com uma sondagem, se você não faz o projeto da forma adequada, muitas das vezes você acaba gastando R$ 30.000 a mais com a fundação da sua estrutura. Então, aqueles R$ 2.000 que você economizou na sondagem, ele acaba se tornando R$ 30.000 lá na frente, com gasto de material, com aumento de mão de obra, contratação de equipamentos específicos e assim por diante. Bom, quanto custa normalmente fazer uma sondagem? Bom, a gente é aqui da cidade de Mogi das Cruzes, em média nós temos pago aqui cerca de R$ 800 por mobilização, ou seja, o preço que o profissional vai cobrar para tirar o equipamento da casa dele, da empresa dele e levar até o seu imóvel é cerca de R$ 800 e normalmente eu tenho pago cerca de R$ 40 por metro perfurado, ou seja, normalmente as empresas elas vendem uma quantidade mínima de metros perfurados, que gira em torno de 30 metros perfurados, e aí eles vão falar como que você quer usar esses 30 metros. Normalmente eu sugiro dois furos de 15 metros, quando é obra residencial, tá? E essa quantidade de furos ela é em função da área da estrutura e do tipo de estrutura também. Tudo isso pode ser encontrado na norma, eu não vou especificar aqui porque aqui é um vídeo mais instrutivo para pessoas leigas. Isso aí é obrigação do profissional, do engenheiro calculista, orientar quantos furos ele quer e qual a profundidade. O que normalmente acontece é o seguinte, eu peço dois furos de 15 metros. Se aos 15 metros o solo ainda não estiver rígido, seja um solo fraco, um solo mole, um aterro, normalmente o profissional que está fazendo a sondagem ele me liga e fala: olha, engenheiro Rodrigo, o seu solo aqui, que a gente está fazendo a perfuração com 15 metros, ainda está um solo com pouca rigidez. Você gostaria que aprofundasse mais? E aí, normalmente eu vou solicitar que aprofunde mais, a gente repassa esse valor para o cliente e assim por diante. Bom, basicamente, parte de custo, R$ 800 de mobilização, 30 metros, dois furos de 15, cada metro custando R$ 40, R$ 2.000 uma sondagem. Uma sondagem não é caro, tá? Tem profissionais que fazem com nota, tem profissionais que fazem sem nota, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vendo esse tipo de serviço, eu apenas indico. Então, cada um faz como achar melhor. Outra pergunta, mesmo sendo uma casa térrea, eu preciso de uma fundação adequada com um cálculo estrutural, com sondagem de solo? Precisa. Você precisa porque você precisa ter a certeza de que o que realmente está sendo feito ali é o correto. Não adianta você fazer todas as lajes de forma correta, todas as vigas, todos os pilares, a carga ela vem caminhando e quando chega na fundação que ela vai descarregar no solo, está descarregando da forma inadequada. Então, a sondagem de solo é essencial para qualquer tipo de obra. O último detalhe que eu queria enfatizar aqui neste vídeo é o seguinte: normalmente quando se faz a sondagem de solo, a gente tem algumas informações na sondagem de solo, que eu vou estar colocando aqui numa gravação que eu vou fazer da minha tela, e essas informações elas nos ajudam a determinar o que? O tipo de fundação. Tem fundações que podem ser feitas quando o terreno apresenta água, tem fundações que não podem ser feitas, tem fundações específicas para quando é um terreno rochoso, tem fundações específicas para cada situação de solo. Então, se você não tem a sondagem de solo, você não tem como saber qual que é a fundação ideal para o seu solo.
E aí, em função dos tipos de fundação que o seu solo admite, o engenheiro calculista vai apresentar as opções em função de custo, em função de tempo de execução, e normalmente é tomada uma decisão conjunta para poder estar chegando no ideal, que seria o melhor tipo de fundação para o seu imóvel. Pessoal, vou utilizar essa sondagem de um cliente meu para exemplificar para vocês um pouco mais como que funciona, tá? Bom, o que que vem de informações na sondagem? Tem outras páginas aqui na sondagem, onde indica o nome do cliente, indica quais são os furos que eu escolhi para que fossem perfurados, e esse aqui é o relatório propriamente dito, tá? Aqui vem indicado o que? Sondagem SP01, significa que é o ponto 01 da sondagem. Ele foi feito na cota inicial 97,88. Foi feito no dia 3/7/2020 e no mesmo dia acabou. Bom, quais as informações que eu tenho no relatório de sondagem? Aqui é a cota do terreno, ou seja, ele começou no 97,88, aqui está 94,88, 89,88, 84,88 e assim por diante, para a gente poder ter uma noção clara de aonde estamos. Em termos de profundidade, porque às vezes o terreno ele tem vários pontos, vai ser feito corte, aterro, e isso aí ajuda muito na hora do projeto. Perfil geológico do terreno, aqui vem o número de golpes, o SPT, aqui vem a resistência à penetração, tá? Aqui vem o tipo de amostra e aqui vem indicando o número de golpes para cada 30 centímetros. Então aqui a gente tem 3, 6, 7, 7, 6, 11, 14. Este número é o número que nós utilizamos para calcular uh, a resistência do solo. Este número e o tipo da classificação da camada. Então, por exemplo, se é um silt argiloso, pouco arenoso, argila siltosa, pouco arenosa, e assim por diante. Aqui vem a consistência do terreno, ou seja, até aqui vem solo muito mole, aqui vem mole, médio, aqui já é um solo mais rígido, aqui é um solo compactado, então aqui já está super resistente. Daqui do rija em diante já é um solo bem resistente. E aqui por último a gente tem o que? O nível d'água, aonde que está dando água no terreno. Então aos 6,5 metros está dando água. Então, através de todas essas informações, a gente consegue analisar uma sondagem. O que que eu normalmente avalio também? Por exemplo, este solo, ele vem aqui a aproximadamente 5,5 metros, está dando 3, uma carga bem baixa, uma resistência bem baixa. Depois vem e aumenta 6, 7, 7. O que que significa isso? Às vezes ele pegou um ponto do solo que estava mais resistente, mas ele volta para 6, ou seja, tudo isso aqui ainda está ruim no solo. Daqui em diante a gente vê 6, pula para 11, de 11 para 14, 14, 19, 19, 23 e assim por diante. Então significa o quê? Daqui em diante o solo está começando a ganhar resistência. Tanto é que você vai verificar o seguinte, que aonde o solo está começando a ficar rígido, é da onde começa a dar essa resistência no solo. Então, daqui para trás, provavelmente a fundação não, ou vai ter que ser um diâmetro muito grande para poder dar a resistência necessária, ou não valeria a pena fazer uma fundação muito fina nesse ponto, porque não vai dar resistência, vão ter que ter um maior número de estacas e assim por diante. Como esse solo está dando nível d'água, normalmente a gente vai ter que partir para um tipo de fundação que admite água. Então, por exemplo, uma estaca Strauss, uma hélice contínua. Aí, através da negociação com o cliente, por exemplo, a hélice contínua custa normalmente o dobro da Strauss. Então, assim, mas a Strauss produz muita lama, você está disposto a ter mais lama na sua obra? A hélice contínua usa concreto usinado, a Strauss é feita na betoneira e concreto, você já não tem muita validação da resistência desse concreto na Strauss. Então, são vários fatorzinhos que determinam qual é o tipo de solo que deve ser escolhido, o tipo de fundação que deve ser escolhido ou não. Mas para isso só tem um jeito de saber, usando a sondagem de solo. Bom, é basicamente isso que eu queria falar no vídeo. Eu acredito que eu estou sanando praticamente todas as dúvidas. Tem 1 milhão de vídeos no YouTube explicando como que funciona o processo de fundação e tudo, mas esse vídeo aqui ele é um vídeo explicativo para pessoas leigas, para eu passar para os meus próprios clientes, para eles entenderem que quando eu peço uma sondagem de solo, realmente se faz necessário. Se precisarem, podem me acionar, tem o meu site,
aqui na bio. Além de ter meu site, tem o telefone lá no site. Se precisar de algum serviço, contem comigo. A gente faz diversos tipos de serviço e eu tenho certeza que no que eu puder ajudar vocês a evoluírem como profissionais, a ajudar os meus clientes a entenderem os aspectos que são importantes para a engenharia, eu vou fazer e eu vou retomar com uma série de vídeos aí para poder estar tirando essas mínimas dúvidas, tá bom? Contem comigo, um grande abraço e até a próxima.